Oi, gente, estamos no novo episódio aqui do nosso MTS Talk. Eu sou o João Vitor, eu estou aqui apresentando. Temos convidados João Gabriel, a Letícia e a Larissa Monsori. Nosso tema de hoje, da nossa conversa, é Filhos de Pastores e sua abrangência, sua experiência com o rebanho, dos seus pais e com sua vivência. Queria lançar primeiro minha opinião, né, minha visão de mundo, que eu sou filho de líderes, já foram líderes, agora estão mais como membros mesmo. E eu já tive muita responsabilidade de organizar reunião, arrumar sala para fazer GF, para conversar com o liderado. Eu já tive essa vivência que vocês têm também. Queria que vocês contassem um pouco da vivência de vocês e se é pesado para vocês esse trabalho ou vocês fazem com alegria. Quem começa? Então, acho que é uma fama, assim, na verdade, a gente pode dizer que é uma fama de chamar filhos de pastores de bombril, né? De mil e uma utilidades. Então, desde coisas que são como consideradas bastidores, até posições, diversas coisas na igreja mesmo, a gente sempre assumiu, eu digo isso por mim, né? Assim, quando a gente via alguma coisa que estava precisando, automaticamente já ia ser direcionado para lá. Função, você já ia. E aí Eu acho que, assim, quando você tá numa fase que você não é muito maduro ainda na fé, eu acho que você vê isso com peso, né? Mas depois de... Vê como obrigação. Assim, como obrigação, justamente. Mas depois que você, tipo, passa por experiências com Deus e você adquire intimidade, eu acho que você vê com alegria, tipo, você servir, tipo, em várias áreas diferentes. Você vê que você está servindo a Deus. Sim, ajudando o reino na de obra, Deus. ajudando na obra. Essa parada, né, do Bombril é forte, que assim, aqui dentro da igreja é só ministério infantil. Mesmo assim, ministério infantil já ajudei bastante em congresso e tal, e algumas coisas. Na realidade, só dança mesmo, graças a Deus. Só dança, não tem ministério de dança. Desde dançar, nem vou precisar, tomara, tô brincando. É porque não tem ministério, gente. Porque se tivesse, ele tava lá, com o véuzinho. Precisamos. Já dancei lá também, em apresentação. Pra quem não sabe, ele é Jesus na peça. Ele sempre Jesus ao anjo. Mas pode falar. Não, mas, assim, quando eu era menor, às vezes eu poderia ver, assim, de certa forma, como um peso. Mas, graças a Deus, hoje eu vejo como com prazer, assim, de estar na obra. É óbvio que, às vezes, assim, pode existir uma sobrecarga, isso não é saudável, nem para os próprios pastores, ter uma sobrecarga, assim, de coisas da igreja. Mas, em geral, a gente mesmo tem que fazer mais coisas, só que, graças a Deus, eu vejo isso como um Uma prazer. dádiva, né? É. Como se fosse um presente de Deus para a vida de vocês. existem Vocês terem estações nascidos. diferentes, né? Mas assim, não dá pra negar que tem uma sobrecarga aí, né? Sim. E isso, às vezes, em alguns períodos, como a Larissa falou, que a gente não é tão madura, a gente não tem tanta experiência, isso sobrecarrega muito. Porque além da igreja, a gente também tem muita coisa pessoal. Né? Tem família, tem as nossas vidas de estudo também. Uhum. Então, isso... E às vezes... Ainda tem aquilo, né? Tem tantas pessoas ali que você vê que tem potencial para fazer e que muitas não vezes faz, não né? se posicionam A para pessoa isso. não Geralmente. mostra disposto a fazer. É. Você tem que assumir a função. E muitas vezes as pessoas também esperam da gente, mas tem o filho Mas do tem, pastor ele ali vai que fazer, ele pode fazer. Não preciso fazer tal determinada função porque o filho do pastor vai fazer. E também tem a questão de nos verem como No pedestal, né? o ser humano. Não, acho que Acima. assim, filho de pastor é, né? Que as pessoas às vezes pensam, mas não... É um projeto de pastor. Ou de meio que. Não sei se Pastorzinho, seria algo que seria já ouviu fazer. isso sobre... Já. É. Ou de meio que exigirem algo da gente sem que realmente que a gente tenha que Tem essa fazer. função. Tipo, a gente, quando eu era criança, por exemplo, às vezes, graças a Deus, não meus pais. Eu acho que todos os pastores que têm filhos têm que ter essa sabedoria, assim, meio de tratar, né, da forma com os filhos, porque acontecia muito comigo, às vezes, de terceiros meio que exigirem algo de mim. Uma cobrança de que eles acham na mente deles. De brincadeira, de coisa assim, que uma criança vai fazer. Ou que... E que muitas vezes nem seus pais cobravam, né? As pessoas... graças a Deus. Seus pais não cobravam, Eles mas os entendem terceiros exatamente. cobravam, entendiam que você tinha que ter determinado comportamento, determinado padrão, né? E as pessoas ignoram as faixas etárias. Tipo assim, criança Não, deve criança, se mas já comportar tem- como já tem adulto que- porque você é tem filho que de Tem que ser pastor. adulto, já tem que Muito pular mais a infância maduro. porque o filho de pastor Sim. tem que ser exemplo para as outras crianças. Pronto. Você tem que ser Exatamente. sempre mais maduro do que a sua idade, tipo, É. sempre. Sempre tem que estar Criança, mas... o exemplo, tem que sempre ser o exemplo para os Eu outros. acho também que, eu não sei se por vocês assim, mas eu acho que sempre também senti essa pressão um pouco de você assumir liderança das coisas. Você tem que ser o Mesmo líder, tem que puxar as mesmo que coisas. não no cargo, mas meio que uma coisa implícita. Tipo assim, você tá num grupo, você vai exercer liderança ali, não necessariamente no cargo. Mas você vai ter influência Na função, sobre... na influência. Isso. Já é algo inato, eu acho. É. Já vem, É. de certa forma. Não inato, mas
já veio meio Intrínseco, pelos né? nossos pais, já É. vem isso implícito no nosso Já, dia e a também as dia pessoas dentro já da são igreja. acostumadas a ser lideradas pelo seu pai e acabam sendo lideradas por você também. Na questão de experiência própria, fala de vocês mesmos, não do ambiente que vocês vivem. Em que momento da vida de vocês distinguiram que não era somente Deus, Deus dos seus pais, mas era um Deus de vocês? Em que momento, assim, da experiência, da vida espiritual de vocês perceberam essa diferença, essa distinção? Cara, assim, a minha primeira experiência com Deus foi... Eu era bem novo. Foi na semana que eu fiz 3 anos de idade, foi uma experiência de cura, que eu tinha bronquite, na realidade, e tinha muitos problemas em relação a isso. Eu não lembro exatamente, assim, de eu tendo isso, mas tem relatórios, né, de pediatra. Lembro até alguns anos atrás eu ia ao pediatra, e aí tinha todo esse relatório de passar noites e noites no hospital por conta de bronquite. E aí teve um congresso em São Paulo, Imersão Total, que era no Corpus Christi de 2006. Foi no... E aí, E é perto do seu aniversário é, também, né? geralmente, alguns Corpus Christi caem no meu aniversário. E esse daí foi... Eu estava fazendo 3 anos. Acho que meus pais nessa época... Acho que foi no ano que meus pais também foram ordenados pastores. E aí era o primeiro ano que meu pai tinha dinheiro para fazer uma festa, assim, legal para mim e tal. E aí, ao mesmo tempo, eles estavam orando sobre a minha cura e eles sentiram de Deus de não fazerem a festa e me levarem a esse congresso lá em São Paulo, que tava mó frio, na TV via um monte de criança fazendo nebulização. Eles pensaram, cara, é loucura levar loucura, João uma criança doente pra de esse bronquite. negócio. Aí fui pra lá, primeiro dia, segundo dia, eu não lembro exatamente meu aniversário no dia 16, um desses, se for ver, Corpus Christi de 2006, algum desses dias era o dia 16 de junho. Enfim, aí resumindo, acabou o congresso, ainda não falaram nada sobre cura, continuava a mesma coisa. Acabou o congresso, aí o pastor lá, o apóstolo Géser, chamou e falou, ainda não é hora de finalizar. Deus está falando que tem uma unção de cura e quem Ia está ser com alguma liberado sobre enfermidade alguém. e tal, vem aqui na frente. Aí meu pai, na hora, acho que já estava até para ir embora. Meu pai me pegou no colo, foi. Aí quem orou por mim foi o apóstolo Paulo Tércio, lá de São Paulo, que há pouco tempo, infelizmente, até faleceu. E aí, quando ele olhou para mim, ele sorriu. Eu lembro nitidamente, sinto o sorrisão dele. Ele tinha um sorriso marcante. E falando que também tinha sido curado da bronquite. E ali, desde que ele orou por mim, eu nunca mais tive, né, nada. Foi uma experiência que eu ainda era muito novo, mas eu já tinha visto que Deus era Deus, sabe? Aí depois, com o decorrer do tempo, eu fui gerando essa maturidade dentro de mim, com outras experiências também que eu, desde sempre, entendo também que eu tenho um Deus, e não é algo Deus que vem dos meus pais. Que não é intermediário pelos seus pais, é seu. E É o vocês? Deus dos meus pais, né? Conta A minha essa história aí, experiência também Letícia. foi de cura, né? Eu também tive um quadro, do nada surgiu um caroço na minha garganta aqui, e era cirúrgico, né? Ele deveria entrar no procedimento, já estava tudo sendo preparado para isso. E aí, num determinado momento, minha mãe, num momento de oração, minha mãe sentiu de orar e colocou a mão assim, e estava todo mundo orando. E quando acabou a oração, ela procurou o caroço não estava mais. Então, assim, levou pro médico, ele falou, não tô entendendo por quê, como, não tinha nem evidência, ele não sabia nem explicar, e a gente já sabia, minha mãe falou que foi Deus milagre, mesmo, foi foi milagre. intervenção. E aí também é o que o João fala, no dia a dia a gente vai percebendo, né, as diversas manifestações do Senhor, as respostas e os nossos momentos mesmo no secreto. E isso reafirma muito mais do que o dia a dia, talvez até na igreja, né, porque a gente vem aqui como uma comunhão e como um momento de adoração em corpo, mas no nosso individual que a gente vê as revelações e manifestações acontecendo, que fazem de fato a gente chamar Deus de Deus, né? Do seu Além do próprio que Deus, além da experiência do seu pai, do que os do pais que seus ensinam, pais eles viveram sobre desertos, essas coisas. isso. Comigo foi mais... Eu não tive, assim, que eu me lembro, um momento específico, mas eu sempre tive... Que eu me lembro, assim, criança, eu sempre fui muito apaixonada, assim, pela palavra de Deus e por estar na igreja também. Eu, né, Alice, você sabe que eu tenho muitos textos, né, porque eu escrevi. Nós somos irmãs, para quem não sabe. Você está assistindo aqui, são muitos Letícia e textos que eu Larissa Monsori. escrevia, né, Ela pra escrevia. Deus e tudo mais. Então, tipo, eu sempre fui muito apaixonada. Eu acho que essa questão foi muito por causa dos meus pais mesmo, de eu vendo o exemplo deles e tudo mais. Eu acho que isso me motivou também, porque apesar da gente deles terem essa responsabilidade da igreja e, tipo, cobrar muito deles, assim, eu acho que eles nunca
negligenciaram, assim, essa questão da nossa criação e da Da nossa família, né? da família. Isso é muito importante, cara. Sim. Meus pais também sempre tiveram esse cuidado comigo, porque infelizmente também é algo a de se falar, né, em relação a filho de pastor, é que a taxa de filhos de pastores que acabam se desviando, acabam saindo do É caminho alta. de Deus, cara, é É. imenso. E sempre gera um escândalo, assim. Sim. porque- Mas na maioria das vezes geram aquele escândalo. As pessoas viram, ó, era Porque filho não é de pastor. sair, tipo não é assim, uma saída coisa- tranquila que ele é. vai- E assim, para um filho de pastor, ele querendo ou não tá em evidência. E tem que ser muito brusco pra... Então, para ele chegar ao ponto de sair da igreja, assim, de fato, é uma ruptura muito grande. Então, eu acho que para quando ele chega ao ponto de sair, é porque realmente já está Já no nível decidiu e bem Já bem tá um nível elevado. bem elevado de dúvida, de descrença, de revolta. Não é nem, como a gente falou, não é sair, tipo, simplesmente me Não é só afastei. sair é e sair afastar e ficar em casa. Tem Não, é práticas sair que são bem contrárias, né? e fazer o inverso do que tudo que aprendeu. E, infelizmente não são poucos, né? Eu, pelo menos, a maioria dos filhos de pastores que eu conheço não estão mais na igreja, não estão mais... É, em São poucos geral, os que perseveram e continuam naquela, desde a infância, desde a eu já juventude. escutei gente falar que filho de pastor é 8 ou é 80, né? Ou você, assim, não toma aversão à parada, não quer seguir um caminho contrário, ou realmente pega e serve E vira como pastor. legado mesmo. E pega É, a ação dobrada do pai. Só que isso, assim, é óbvio que no final das contas é o livre-arbítrio que é o senhor que de impera, tudo. né? Se alguém quer sair da igreja, quer sair dos princípios, ela vai é sair, quem não- toma a decisão no final isso. das contas. Uhum. Só que a forma como os pais lidam com isso, eu acho também que é Um uma chave fator- bem importante. Porque, assim, se a criança desde pequeno É vê ensinada. ver seu pai ensinando alguma coisa na igreja, mas ver dentro de casa Uma uma coisa parada diferente. completamente diferente, a criança já vai começar a ver as coisas meio da Vai falar, isso É, aqui o é exemplo mentira. que ensina, Isso aqui né? não... Sim. É, E também eu acho que se os pais se dedicarem muito à igreja e não darem atenção devida para o filho, eu acho que o filho também tende a se revoltar um pouco com a É. igreja. Queria até perguntar pra Pode vocês se gerar vocês uma já coisa de sentiram orfandade, que do tipo. seus pais se dedicaram muito na obra e deixaram de lado um pouco vocês. Vocês já sentiram essa sensação? Não. não. Acho que não. Graças a Deus. Graças não. a Deus. Assim, é algo que eles sempre tomaram muito cuidado. É verdade. Assim, era comum durante a semana ter dias, até hoje, assim, tem dias, sei lá, 2, 3 dias da semana que eu praticamente não vejo meus pais, porque eles estão focados na igreja. Mas, assim, toda semana, pelo menos, a gente sai, assim, tem um tempo de qualidade entre a gente. Eles sempre, minha mãe principalmente, quando às vezes chega tarde em casa, mas existe, não é uma tradição, mas é o costume de estar na mesa, tipo, vai jantar, não importa a hora que for, vamos estar na mesa pra gente ter o nosso momento de comunhão. Muito de comunhão. Porque senão você acaba perdendo e, assim, Perdendo agora a contato, gente tá né? mais velho, a gente tem 19, você tem quanto? 24. 24, tá mais velha, Ah, realmente. tá mais velha, Tô né? esperando. Ela tem quase um quarto de século. Nossa. Caraca, matemática. Filho. Mas, assim, hoje a gente já tá mais velho, já entende, né, tem essa maturidade. Mas quando você, principalmente pré-adolescente, começa a formar algumas coisas, você pode, não tendo essa imagem do seu pai tão próximo dos seus pais, você pode gerar, assim, algo de rejeição e isso é complicado. Graças a Deus, nossos pais, né, sempre Porque o tiveram ministério, essa ele sabedoria. é além do que é visto na igreja, né? O ministério começa na família também. Em casa. Exatamente. Então não dá para abrir mão disso, exatamente. A atenção ela tem que ser equilibrada, né? Claro que tem momentos, como o João falou, tem dias que realmente é a dedicação exclusiva e vai para a igreja, assim, Sim. mas a gente está sempre ali tendo aquela atenção, né? Que é da paternidade. A paternidade não é exercida só para os membros da igreja, mas também para a família. E os pais também, quer falar alguma coisa? Não? Não é. Os pais têm que ter esse discernimento, porque assim, o pastoreado, acima de tudo, é uma vocação. Então, eles vão estar, às vezes, pode ser até... eles fazem isso sem perceber, porque a vocação deles é estar pastoreando uma igreja, então qualquer demanda que tiver, eles vão estar na Exato, igreja, assim, querendo Sim. fazer o melhor. Querendo suprir essa E demanda. às vezes eles acabam, pode ser que acaba deixando de lado um pouco a família e os filhos, e isso daí pode gerar Aquela consequências. história do cobertor curto, né? Cobre de um lado e descobre do outro. Há pouco tempo até eu tava passando ali no Plaza, né, aqui em Niterói. Aí eu encontrei com um pastor conhecido nosso, ele tem um filho pequeno. Aí ele falou exatamente isso comigo, que eu tava foi num dia que eu ia encontrar com meu pai também pra ter um momento com ele, tava esperando. O filho dele deve ter uns 4, 5 anos. Aí ele falou, esse aqui é um tempo que eu tenho com meu filho, porque todo dia eu tô na igreja. Ele falou justamente isso. Eu tenho que aprender a dizer não para algumas coisas, porque se deixar eu fico na igreja de 8 da manhã até tarde da noite, fazendo as coisas
que precisa, né, do dia a dia, e eu posso, de certa forma, às vezes, deixar meu filho. Então, eu tenho que ter esse tempo de qualidade com meu filho. Esse- É uma coisa que esse não dá pra abrir equilíbrio, né? mão, né? Exatamente. Não dá. Porque fica aquela lacuna. E aí é quando muitas vezes, eu já vi muito relato disso, né? De testemunhos de pessoas que saíram, depois retornaram, que viram essa ausência e acaba que vai se virando para outras coisas, né? E aí começa a questionar também, poxa, mas meu Atenção, pai... Dá muita atenção pra obra e não dá exatamente. atenção aqui pra casa. Para outras família. pessoas. E a gente aqui em Cuida da casa... família dos outros e não cuida da nossa própria. É, Deve ter esse abre tipo de margem para pensamento, muita né? coisa, né? Sim. Eu ia... Só uma dúvida que eu fiquei aqui, né? Não sei se o João Vitor ia falar. Mas pra você já chegou até um momento de questionamento da fé? De, assim, chegar um momento Eu de... também faço a pergunta pra falar você, isso. se já teve. É isso aí que eu ia falar, que eu ia falar, pô. Você pergunta pra Olha, ela. Não, você sim, pergunta eu pra iria... você. Assim, Perguntando pra mim, eu não sou filho de pastor, gente. Calma. não, mas você também, pô, ué, você também é um cristão, acima de tudo. Acima de tudo. Pode, Então quem vai? pode começar Vai, você. vai. Tá, então eu nunca tive esse momento na minha vida, assim, de questionar a Deus, questionar o cristianismo, né? Eu sempre me vi muito convicta daquilo que eu acreditava. E muito pelo que a gente falou também das experiências que reafirmavam isso. Já tive momentos que eu me senti muito sobrecarregada e essa sobrecarga realmente me cansou um pouco. Eu falava, não, eu não quero mais assumir, não quero mais fazer nada, eu quero ficar na minha reclusa, assistindo e prestando culto como um membro qualquer. Queria abdicar das Não funções e queria ser fazer só apenas isso, um sim. membro. Isso eu já tive, assim, até de me cansar um pouco com algumas coisas. Já me frustrei muito com relação a algumas coisas que eu via, né, dos retornos que as pessoas davam para os meus pais como pastores, e eu via o que eles faziam também. E essa diferença meio que me frustrava quando eu era mais nova. Mas, assim, nada de jogar para Deus, sabe? De questionar a minha vivência, sempre a minha você, fé. mas nunca Deus que deixa de falhar em algum Sim, momento. não, isso não. Você, João. Eu? Fala, João. Então, eu nunca cheguei ao Você vai ponto... falar por último. Será porque a história é mais pesada? Não Tô sei, zoando. será? Você não pede por esperar. Vai. Mas eu nunca tive um momento assim de estar fora da igreja, mas já cheguei a ter momentos assim de realmente ter que tomar uma decisão. Porque, sei lá, quando eu cheguei no ensino médio, por aí, chegaram coisas que eu comecei a relativizar, comecei a meio que sentir o gostinho, sabe? De fora. E Sentindo desejo, assim. o desejo e tal. Só que aí chegou um momento em que eu tive que tomar uma decisão. O que eu quero para minha vida? Eu quero servir o meu Deus, servir aquilo que a Bíblia diz, os princípios cristãos, ou eu vou Ou quer ter experimentar essa uma vida? coisa do Quer? mundo, né? É, Esse- exatamente. essa Então, a partir do momento que já tinha tido essas experiências, Uhum. eu tinha convicção, certeza, isso nunca veio na minha cabeça de se Deus era Deus mesmo. Isso aí eu sempre tive muito nítido da minha cabeça, a imagem de Deus, a soberania, tudo isso. Só que quando você está crescendo, tal, muita coisa vem na cabeça e se você se pegar isso no momento em que você não está tão firme, porque não adianta você ter toda essa convicção toda e não convicção e ter não a sua praticar. constância. Não ter Exatamente. uma E pegou frequência. justamente no momento em que eu não estava tendo a mesma constância que eu tive em outros, sabe? Sim. Então, mas graças a Deus chegou um momento em que eu mesmo, em momentos de oração e tal, tomei minha decisão e de seguir dentro dos princípios e graças a Deus foi a melhor decisão da minha vida. Agora, Então, Larissa. Então, Quero deixar claro que filho de pastor tem vontade, tá aí explícito pra gente. E vamos deixar a Larissa falar agora. Tem o quê, João? Tem vontade, tem Ah, desejo. tá. Eles não eu são, de vantagem também. não são santos assim que as pessoas imaginam, Ah, que não. não tem vontade, só vivem na igreja. Jovens E a igual. Larissa vai falar agora também. Fala, Larissa. não, eu tive uma fase bem difícil, porque realmente eu comecei a questionar coisas sérias. Não era simplesmente, não tô afim de ir pra igreja. Eu ia questionar realmente se Deus existia, se eu acreditava mesmo nisso, se a Bíblia era mesmo verdade. Então, foi uma fase muito difícil nos meus 16 anos que eu tive uma crise assim, de identidade mesmo, não sabia quem eu era. E eu acho que, como a Letícia falou, que essas questões de vivenciar essas coisas na igreja, por a gente estar muito ali na igreja, fazendo parte dos ministérios e tudo mais, a gente vendo ali um pouco da membresia, né? O tratamento que, às vezes, nossos pais, né, que eram pastores, recebiam. Então, isso me decepcionou muito por muito tempo e isso me revoltou um pouco também, né? E aí, juntando isso, mais a crise de identidade que eu estava e mais algumas amizades erradas e tudo mais, a soma de tudo. a soma de tudo não foi muito legal, né? Com 16 anos, eu realmente me afastei mesmo. Eu comecei a andar com pessoas erradas e tudo mais e
não queria mais ir pra igreja, fazia até show. Notícia, sabe? Fazia show. Que barra. Fazia Não, show na quem porta nunca- da igreja, não Quem quero. nunca fez entrar. show pra não ir pra igreja? Hã? Quem é o crente aí? Não, Fala mas aí, eu você ficava tá no carro, assistindo. eu ficava no carro chorando, não vou entrar, não quero Quem é entrar. o crente Eu aí? estava, tipo, muito revoltada mesmo, e, tipo... E isso me afastou muito. Eu fiz muitas coisas erradas e tudo mais, só que uma coisa que, assim, eu gosto, tipo, de pensar nisso, porque apesar de eu ter essas dúvidas, né, acerca de Deus e tudo mais, eu tinha muito em mim as questões dos princípios, sabe, dos mandamentos. Então, tipo, apesar de eu não estar muito próxima de Deus, não estar nem um pouco próxima de Deus, eu ainda assim tinha um certo temor em mim. Então, tipo, eu não conseguia fazer as coisas com naturalidade, eu não conseguia estar nos ambientes errados com naturalidade, e aquilo me incomodava Sentiu mesmo. um peso, né? Sim, sim, tipo assim, eu não me sentia bem, não me sentia feliz. É aquela parada, né? A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Sim. Então, por mais que as pessoas possam se desviar, eu acho que sempre vai ter no fundinho, sabe? Lá. Aquela Pô, semente eu tá ali. sei que o que eu tô semente fazendo é não tá não errado. tá legal. Eu acho que isso tá. É, eu acho tem a ver que com os isso princípios, acontece com educação todo por mundo, princípios. cara. que a E, gente- inclusive, isso me afastou até um pouco também dos meus pais. Eu comecei a ter discussões com eles, coisa que nunca acontecia, porque a gente sempre teve uma relação muito boa com os nossos pais. Letícia também ficou horrorizada quando eu falei que Ela soltava as coisas pra mim, assim, ela não falava muito pros meus pais. Aí eu ficava É. assim, Tinha gente, o que coragem. que é isso? Eu ficava de madrugada chorando por Quem é causa essa de rebelde? Quem é essa rebelde trocou de corpo com minha irmã? Exatamente. Eu falava assim, Você é em nome revoltada. de Jesus. Eu orava ela de madrugada e nem via. foi uma fase assim bem difícil, mas. Sabe, igual aquele meme daquela mulher que fica assim, na cabeça. Exatamente. Quem Qual? nunca acordou com a mãe assim? Era eu nessa época. A mãe orando, orando. Ele vai voltar, meu Deus. Volta, orando pra ele voltar, ele vai voltar. Mas. Voltou, glória a Deus. Aqui. Amém. Tá Mas, aí. enfim, depois de uma certa. Eu não lembro exatamente, mas foi no congresso que eu fui numa igreja. Não vou citar o nome aqui, mas foi. Se um quiser congresso. também, se não quiser. Não, foi uma coisa boa, muito boa. Foi Ah, no congresso tá. abrindo. Não, pensei que era ruim. Não, foi no congresso abrindo o mar que a gente Foi. foi uma vez. Que teve uma ministração que eu não queria ir. Começou assim, eu não quero ir, não quero ir, não quero ir. Já parte do ponto que em 2016 assim, Só que minha irmã me forçou, né? Obrigada. E a gente foi e já começou, teve período do louvor ali. E já, tipo, antes de começar a palavra, eles chamaram pra fazer uma ministração. E, cara, o Espírito Santo, sabe, tava tipo, vai, Pegou. vai. Eu não queria ir porque eu tenho foi vergonha de ir na obrigada. frente, né? Tenho vergonha, sou bem tímida. Mas, tipo, ficou aquela coisa assim, não vai. E quando eu fui, nossa, foi uma ministração assim muito forte na minha vida, que inclusive trouxe direcionamento para coisas que eu tô vivendo hoje. Mas, tipo, o Espírito Santo falou tudo que eu tava vivendo no momento. Eu tava, tipo, meio depressiva e tudo mais. Então, tipo, o Espírito Santo falou tudo ali. E foi, tipo, um momento, assim, que eu chorei muito. E, tipo, Deus... A palavra começou e Larissa ainda estava lá. eu estava lá chorando. princípio. O princípio tava lá. Chorando, tipo... Saiu de lá com o rosto e todo aquele, sabe quando usa rímel que cai tudo? Então. Não, mas saiu de lá outra pessoa, assim. Entrou uma Larissa e saiu outra Larissa. Então, e tipo, Amém. o Senhor foi cuidando de tudo, assim, sabe? As coisas foram acontecendo naturalmente, porque eu tava num ponto que realmente só por um milagre de Deus. E foi um milagre de Deus. Foi um milagre Então, de Deus que tipo, aconteceu. É. Era apenas um milagre, Por aconteceu um isso que a milagre. história foi pro final, né? E isso É. marcou minha Ficou- vida. ficou bom, porque, ficou de clickbait pro porque nosso hoje podcast. minha relação com Deus é, tipo, totalmente diferente, entendeu? É um nível além do que eu era antes. Do que era antes. E hoje, assim, eu percebo, na minha vida pelo menos, que eu não tenho mais aquele peso, sabe? Porque eu tinha muito aquele negócio, ai meu Deus, tem que fazer isso, aquilo. E eu olhava tudo com um olhar de sobrecarga, de caramba, De eu tenho que peso, dar, né? eu De tenho fardo. tenho que cumprir e tal. Mas hoje eu faço com tanta alegria de, sabe, é um privilégio mesmo de estar aqui servindo. Então, as coisas que eu tenho feito, assim, mesmo poucas coisas, eu já vejo que é, assim, um privilégio estar aqui. Nem todo mundo tem esse privilégio de estar na casa de Deus, É. tipo, servindo. E de sentir que tá fazendo uma coisa, tipo assim, extraordinária, de ser canal de bênção para a vida de outras Há pessoas. pouco tempo até acho que conversei com vocês isso, né? Que eu viajei com os meus pais, foi pra um lugar maneiro e tal. Argentina. Foi maneiro. A gente estava na Argentina e tal, foi legal. Aí, tipo, foi literalmente na mesma semana, a gente já teve que voltar a resolver coisa da igreja rápido. Aí teve um dia eu fui com meu pai e outro dia eu tive que ir sozinho lá pra Alcântara. Aí quem não conhece, Complicado. Alcântara é um local Conhece, aqui. quem não conhece. Quem não Não conhece, perde por fique esperar. sem conhecer, já Não perde por esperar, gente. Vai conhecer Alcântara, tem guia turístico pra lá. Aí, Não aconselho. Vai. enfim, a gente precisou de ver um negócio lá pra igreja, aí eu tava lá sozinho, peguei o ônibus e tal, mó calorzão. 4x4. 484. Aí, pô, eu lá, mó solzão, falei, caraca, semana passada eu tava num lugar bom Na pra caramba, Argentina. comendo bife de chorizo e tal, agora eu tô em Esquiando. Alcântara. Mas, Alcântara, pô, eu uma tô- cabeçada perdendo sol. É, Podia tá o matando, crente podia tá que tava roubando. no ouvido. Mas assim, no final de tudo, depois vinha, cara, eu tô fazendo isso aqui pelo reino. Tô fazendo isso aqui pra algo pra minha igreja. E que bom que eu posso fazer isso. Que bom que eu sou encarregado de cuidar das coisas do Senhor.
sabe? Então, é claro que tem essa parte engraçada, essa parte humana tava de em você pensar, Alcântara. pô, tava em Alcântara, podia estar em tanto lugar Que melhor. vida, hein? Mas era pelo reino, então isso de certa forma me deixava feliz, porque estava fazendo algo em prol do reino de Deus, sabe? Entendi. Sim. Que mensagem vocês têm para dar para uma pessoa que porventura esteja fraco na fé ou que esteja iniciando, recém-convertido, vocês que têm uma experiência a mais do que um membro normal, que mensagem você pode dar de perseverança, de esperança para essa pessoa? De permanecer na jornada dessa peregrinação. Então, acho que é o que a gente falou aqui, a importância de ter o seu Deus como o seu Deus. E não basear a sua fé na vida de outras pessoas, não basear na vida de líderes, né? Vocês podem ter experiências e é muito bom ter com quem andar, ter referências, paternidade, cobertura é essencial. Mas não basear a sua fé nisso, porque pessoas falham, pessoas erram e Deus nunca erra, Deus é perfeito. Então, você tem que basear a sua vivência nele, buscar experiências com Deus, manifestações no secreto, porque é isso que vai permanecer. Mediante tudo, é isso que vai permanecer no final. É isso, o nosso foco tem que ser sempre Deus, porque, como a Letícia falou, né, sempre vamos ter pais espirituais, vamos ter pessoas, conselheiros, que vão estar com a gente, só que pessoas falham. Pessoas podem se decepcionar de alguma forma, Erro aí. pode, sei lá, às vezes pode, no convívio Não normal, tá no dia alguma bom conversa também. que te magoar, Uhum. e isso daí não pode abalar sua fé de jeito nenhum. A sua fé tem que ser firmada em Deus e que Deus possa usar pessoas através disso para instruir a sua vida. Só que Mas seu você foco não tem- se guiar por pessoas, se guiar por Deus mesmo. Porque a pessoa pode Exatamente, estar o num foco dia tem ruim. que ser sempre em Cristo e além de buscar experiência também é maravilhoso você ter experiências com Deus, só que eu acho que talvez antes disso buscar o entendimento do que é o Senhor, do que é Deus para sua vida, porque às vezes só a experiência, é óbvio que já é lindo, mas além da experiência A vivência, né? o conviver com Cristo e entender que Ele é o nosso Senhor, sabe? Uhum. Além disso, né? Além da experiência também, essa questão do É, entendimento. firmar as Entendimento. bases, né? Fortalecer as bases. Bom, eu acho que é justamente o que vocês falaram, né? Eu falaria, tipo, para buscar experiência com Deus, estar apto a viver isso com Deus, viver uma vida assim integral, sabe? Onde quer que você vá, você esteja levando, né, o caráter de Cristo, levando a presença de Deus onde você for. E, assim, buscar sempre estar no centro da vontade de Deus. E é isso. Então tá. Você tomar cuidado sempre com influências É. também. Exatamente. Cuidado com as Internet, amizades, tipo de coisa, cara. com A quem você internet lê. é muito maneira, tem muita coisa legal lá pra se ver, só que Tem que ter o filtro. ter o filtro e não deixar com que as influências dos influencers, Dos influencers. com perdão da redundância, seja superior à influência de Deus nas nossas vidas. Porque nossa base tem que ser a Bíblia, não o Instagram, sabe? Amém. Leia a Bíblia, tá, gente? É a Bíblia. Não, você ia falar também que, tipo, como eu já estive no mundo e tudo mais, eu acho que a felicidade... Eu acho, não, tenho certeza que a felicidade real só é alcançada quando a gente está na presença de Deus e quando a gente está no centro da vontade de Deus. Então, tipo, não busque no mundo, sabe? É aqui, dentro da igreja, em comunhão. E é muito importante também congregar, buscar essa experiência com Deus. Mas não ache que, eu sou cristã, mas não preciso estar na igreja. Não. É muito bom Tem que estar na estar no comunhão. corpo, inserido aqui. Sim. Eu também tenho um negócio comigo que é sempre, eu peço a Deus para ter um coração igual o de Davi. Porque você vê lá em Salmo 27:4, ele podia pedir muita coisa, cara. Ele era o homem segundo a vontade de Deus. Ele podia pedir, cara, sei lá, o mundo inteiro aos pés dele, que ele já era um rei muito de sucesso. Mas ele só pediu uma coisa, que é estar na casa do Senhor todos os dias, com a presença. Enfim, ele, com tudo que ele poderia, com todo o poder, com toda a influência que ele tinha no mundo, ele pediu estar na casa do Senhor todos os dias. Então, eu quero ter um coração como o de Davi para sentir isso, de querer estar na casa do Senhor e ter o prazer em estar com Cristo a cada dia, né? E que você que esteja escutando esse podcast, né, possa também sentir esse amor, essa devoção pelo Espírito Santo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o princípio, o fim, enfim, tem tantos tantos nomes, nomes. tantas coisas Ficaria maravilhosas. aqui tantas 2 horas de qualidades, manhã tantas mesmo. Fiquei aqui A gente pode ficar aqui meia hora meia falando. hora e não aí. tem uma hora, um dia, uma semana e não terminaria os adjetivos de Jesus. Exatamente, Ele é a nossa prioridade, Ele é tudo em nossas vidas. Então, que acima de tudo nós possamos buscar a Deus, né? E não a pessoas.
E não é somente fazer coisas dentro da igreja, né? O ativismo sem aquela parte espiritual de devoção mesmo, de saber quem você é, de que você é filho e você não é. Exatamente. Seu Senhor tá aí pra Então, além de tudo, de se disponibilizar, que é muito importante também se engajar nas coisas da igreja, né? Nos ministérios. É muito mais importante você ter o seu momento com Deus ali no dia a dia, no diariamente, né? E não abrir mão desse momento no secreto. Quando as portas se fecham, né, dos nossos quartos, é que as coisas realmente acontecem, que a manifestação, a direcionamento. Essa questão que você falou da atividade tem muito a ver lá com Marta. É Marta ou Maria? Eu sempre troco. Eu tinha dito, é Marta, que preparou Que tudo Marta para a queria vida de preparar Jesus, tudo. mas esqueceu da própria presença de Jesus, que estava no lugar. Enquanto Maria se derramou perfume nos pés de Jesus. Eu acho isso é muito... É um ponto muito chave dentro da Bíblia, essa questão de Marta, porque assim... A gente tem que fazer as coisas dentro da igreja, ver vídeos levitas, né, que abriam, cuidavam do templo, tocavam, enfim. A gente tem que ter esse cuidado, mas que o ativismo e as coisas que a gente faz dentro da igreja não pode, de certa forma, limitar a presença e limitar aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Né? Eu vejo que, às vezes, algumas estruturas eclesiásticas dentro da igreja, isso atrapalha o fluir de Deus, porque muitas vezes a presença está lá, só que bate num teto, que esse teto é a doutrina. E isso daí é muito perigoso, tanto nas nossas vidas quanto em igrejas no geral, porque a gente não pode deixar com que a presença e o Espírito Santo seja moldado por mãos humanas. Por mãos humanas, pelos padrões humanos. Fala muito sobre aquilo, colocar a presença de Deus numa caixinha. Você tem que buscar sempre na liberdade do Espírito Santo, né, pra agir na sua vida. Então, tipo... Priorizar a presença, gente. Exatamente. Amém. Valorize a presença, leia a Bíblia. Tenho amigos que te joguem pra cima. Te influenciem pra cima. Foi o que foi falado hoje. Os amigos de Deus têm que ser os nossos amigos. Esses são os conselhos dos filhos de pastores aqui que estamos aqui entrevistando. Esse foi o nosso podcast, esse foi o nosso não sei o número do episódio, que vai ser lançado o dia que vai ser lançado. Vai ser lançado aí. Vai ser lançado aí pra frente. Vai ser lançado aí. Acompanhe nas nossas redes sociais. Nos siga no Instagram, MTS Talk, o Instagram dos participantes aqui. Eu agradeço por você ter assistido esse podcast. Comenta aqui o que você achou. E até a próxima. Até tchau.